Saravá, meu povo, Jorge, escritor de Casa Real, tudo bem? Mais uma aula, Zé Pilintra. Conceitos interessantes. Aquele momento de abrir a mente, a cabeça para uma percepção. Esse nosso compadre aqui, ó, coloquei ele aqui do lado do capa preta da encruzilhada e do nosso... Essa imagem, ela é um clássico também, né? Do nosso querido Giramundo aí. Essa pessoa... Dentro desse arquétipo, né, a pele preta, o chapéu, o terno, o sapato, existe uma grande representação no entorno dessa imagem. Então essa é uma aula que eu vou conceituar coisas sociais e coisas espirituais, baseado na experiência do meu avô também. Quando a gente fala do espírito trickster, e que tem uma tradução para brincalhão, subversivo, trapaceiro, existem algumas linhas de interpretação. A primeira linha, e eu vou deixar a referência aqui, como literatura, você pode buscar naquele livro chamado Os Vingativos Jeans. Tem um capítulo dentro desse livro que fala exatamente sobre a natureza do espírito trickster. Só que o que eu trago para essa aula é um conjunto dessa estrutura trickster no social brasileiro e na questão espiritual. Vamos começar pelo social. Essa figura, ela é uma figura de massas. Ela é representada por várias lideranças, por várias personalidades. E o que acontece? Essa figura, ela está muito ligada à nossa estrutura social. Quem é seu Zé Pilintra? Seu Zé Pilintra é o dono do botequim. Seu Zé Pilintra é o dono do camelô. Seu Zé Pilintra é aquela criança vendendo mala no semáforo. Seu Zé Pilintra é aquela mulher que faz bolo para vender na porta do presídio. Seu Zé Pilintra é a diversidade do estado de sobrevivência do brasileiro. Isso faz com que ele seja conhecido, conclamado por muitos, mas não aceito por todos, principalmente para aqueles que são o quê? A grande massa da elite. E a gente sabe que a desigualdade no país, ela é tremenda, ela é crescente, ela é cada vez pior. Mas quando olhamos para esse quadro de desigualdade e trazemos essa primeira interpretação desse viés trickster, subversivo, trapaceiro, nós temos essa ideia do sobrevivente. Nós temos essa ideia dessa entidade que acolhe a todos, lida com todos, recebe a todos, mas que possui os seus caminhos para fazer as coisas. Então, essa identidade subversiva em relação à ordem estabelecida. A ordem estabelecida por quem? Pela grande maioria. Só que quando você não faz parte da grande maioria, como grande minoria, você tende a resistir. O meu avô, ele trazia uma linha de interpretação, por exemplo, você perguntava assim para ele, vô, quem te levantou? Zé Pilintra. Mas vô, quem te derrubou? Zé Pilintra. Mas por que ele te derrubou? Porque eu precisava cair. Porque ele já tinha avisado que ele ia me dar um tombo por causa disso, disso, disso. E quando a gente tira aquele viés mais punitivo ou somente corretivo, a gente consegue entender uma relação de cumplicidade, uma relação de aprendizado. E essa questão da época do meu avô já é uma questão que não é pertinente hoje em dia. Só que quando a gente projeta isso para a nossa sociedade, quem são nossos grandes inimigos hoje? O racismo, o preconceito, o indivíduo que é misógino, o indivíduo que é violento, o indivíduo que mata mulher, o indivíduo que mata e agride transexual e assim por diante. Esses são todos os nossos grandes inimigos. Nós temos a figura do opressor, nós temos a figura do oprimido. No meio dessas figuras habita o trickster. Então, meu avô colocava mais por um lado do espírito brincalhão. Quando vocês pegam a literatura que eu estou recomendando, né, e você vai ver o capítulo dos Vingativos Jeans, você vai ter o quê? Você vai ter uma interpretação mais voltada para a realidade dos encantados. E aqui é uma outra vírgula que eu faço nessa aula. Algumas entidades que dão o nome dessa figura também pertencem à nossa encantaria. E o que nós entendemos como encantado? Já falado em vários cursos da Casa Real, mas é um assunto que precisa ser o tempo inteiro acionado porque é a nossa realidade umbandista. Eu vou utilizar os nossos camaradas aqui para criar uma figura de linguagem. Então,
vamos supor que eu tenha a primeira entidade, Zé Pilintra, né, que se manifestou. Aí ele fala, meu nome foi José Pereira Pelintra da Silva, vulgo Zé Pilintra. Eu nasci em tal lugar, morri em tal lugar e estou trabalhando. Pum. Eu tenho uma entidade que teve uma vida carnal e está trabalhando. Aí em outro lugar aparece um outro Zé Pilintra, com a licença aqui do seu capa preta, que ele não necessariamente conta uma história. Eu conto uma história muito sem conexão. E aí nessa linguagem dele, nesse atendimento dele, ele é mais brincalhão. Ele é sarrista, mas numa primeira oportunidade ele te apronta alguma coisa. Ele passa um pé em você, ele dá uma puxadinha no seu tapete só para ver se você está acordado. E esse eu falo, esse indivíduo, ele é de onde? Ele é da natureza. Ele não teve vida terrena, ele assimila o nosso comportamento e para ele situações entre bem e mal, certo e errado, para ele de certa forma é indiferente. O que existe no contexto dele é o divertido e também pode ter um viés do divertido vingativo. Você mexe em alguma coisa dele ou mexe com algo que ele não gosta e ele reage. E isso é uma realidade dentro da Umbanda. Nesse caso aqui, temos a pessoa que teve uma vida carnal, conta essa história, só que ninguém viu ele morrer. Num determinado momento ele entrou lá na mata, ele foi para a rua, ninguém mais viu, ninguém achou o corpo, não teve velório, não teve nada. Esse é o que se encantou. Então eu tenho o espírito humano, eu tenho o espírito de ordem natural encantado e eu tenho o espírito que se encantou. Nessas três categorias, Zé Pilintra transita. E esse trickster, ele fica muito mais nessa área aqui, desse espírito da natureza, que muitas vezes tem um senso de humor distorcido. Mas, Jorge, como é que uma pessoa como essa vai ser entidade, vai dar orientação? Vai. Eles são extremamente inteligentes. Eles são extremamente associativos ao nosso perfil. Só que aí entra uma outra estrutura. Esse cara aqui, que dentro do consciente coletivo, ele representa a malandragem, ele representa o jogador de capoeira, ele representa o jogador de carta, ele representa o apostador, ele representa o cafetão, ele tem uma natureza de sobrevivência. Então é um cara que com um sorriso no rosto, ele pode te passar uma rasteira. E quando você começa a acompanhar casos de médiums de Zé Pilintra, nós temos esses três universos, nós temos essas três realidades e nós temos esses três relatos. Por exemplo, tira toda a babaquice que acontece dentro da igreja, tá? Ignora isso, mas eu conheço relatos de pessoas que, por exemplo, já tinham uma tendência alcoólica. Ao se aproximar uma dessas três linhagens na mesma categoria, esse alcoolismo acentuou. E aí entra um pouquinho a natureza trickster de Zé Pilintra, a natureza trickster de Exu. Eu falo assim, o Exu que abre o caminho, ele também sabe fechar. O Exu que cura, ele também sabe adoecer. O Exu que levanta, ele também sabe derrubar. O Exu que ajuda a progredir, ele também sabe puxar a corda de volta. E isso é muito a realidade do brasileiro. Nós somos escolados em fazer o certo e muitas vezes fazer o duvidoso, em fazer o certo e se precisar reverter ou subverter esse certo. Só que o que acontece? A Umbanda, ela vai sendo construída dentro de uma identidade que tira tudo isso de campo e coloca o que no lugar? Cristianismo e o kardecismo. E o que eu tenho nessas duas estruturas? Eu tenho filtros que hoje, quando você para analisar, são os filtros do quê? Da elite. A dita elite pensante do país. E esse filtro faz com que o preconceito, a não aceitação, a não valorização. O Brasil é um lugar muito louco. A gente adora assistir filme onde o herói do filme é um deus nórdico e Ogum é o demônio cristão. E a entidade é o demônio cristão.
e assim por diante, aonde se ignora a natureza dessas entidades. E quando você faz um levantamento cultural em sociedades, em povos, daqui ou de fora, sempre tem essas três figuras. Sempre tem o encantado, sempre tem o encantado, sempre tem o encarnado e sempre tem aquele que se encantou. Só que como a nossa realidade de curso hoje é em cima dessa figura, eu preciso que você entenda, porque daqui a gente vai caminhar para Exu, para Baiano, para Malandro, e em todos os seus níveis de atuação, essas três categorias estarão presentes. E essa ideia, meu avô deixava isso muito claro, do espírito tirador de sarro, do espírito brincalhão, do espírito que pode te trapacear, pode te passar para trás. Quando você tira o filtro do kardecista, do espírito de luz e espírito sem luz, você está lidando com a nossa realidade. A nossa realidade, ela é uma realidade bilateral o tempo inteiro. Ninguém, eu, você, ninguém aqui é feito de bondade o tempo inteiro. Ninguém também é feito de maldade o tempo inteiro. Mas a nossa natureza, ela é assim. E tendo uma natureza assim, por que outros tipos de espíritos se aproximariam da gente? É porque eu recebo o mestre Oberon lá da fraternidade branca. Sempre foi a fraternidade branca, né? Nunca foi a fraternidade preta. Sempre foi a fraternidade baseada num arquétipo eurocêntrico e não num arquétipo afro-brasileiro ou afro-ameríndio. A nossa constituição social, ela diz muito sobre o olhar perante a religiosidade. Uma construção social baseada em valores cristãos vai procurar o quê? Vai procurar a identificação do espiritual ou do certo naquilo que é eurocêntrico e assim por diante. Então entender essa natureza trickster, entender essa natureza brincalhona, entender que eu tenho encarnado, eu tenho encantado e eu tenho que se encantou, isso faz parte da nossa realidade. E isso é uma grande onda dentro desse fantástico universo chamado Seu José Pilintra. Saravá sua banda.